Bem, boa tarde. Vamos ler em 1 Samuel 23, vamos ler do 1 até o 6. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Olha só isso aqui. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila daquela cidade. Ok, eu paro aqui. Essa passagem, essa história, mostra o que acontece muitas vezes com a gente. Algo está acontecendo e Deus nos dá uma direção. Nós buscamos, consultamos o Senhor e Ele nos deu direção. Mas aí, claro, nós estamos rodeados de pessoas que nem sempre têm a mesma fé, o mesmo espírito, e que à distância, talvez ao olhar para aquele determinado problema, já se intimida e dentro da pessoa, ela julga que não é possível. Então ela começa a emitir opinião. Quantas vezes eu vi pessoas mudarem de ideia radicalmente, mesmo depois de terem recebido de Deus a direção. Não recebeu do fulano, do cicrano, recebeu de Deus. No entanto, mudou de ideia, porque alguém emitiu uma opinião, alguém falou algo contrário, porque na cabeça da pessoa, como os soldados disseram, aqui estamos com medo, quanto mais se formos lá. Porque às vezes há problemas que de longe assusta, perto você não quer chegar. E com essa visão, muitas pessoas fracassam na vida. Eu já vi gente fazer um voto com Deus e alguém falar: mas eu acho que não é bem assim, não precisa disso tudo. E a pessoa descumprir, não cumprir com aquilo. Eu vi pessoas, não poucas, fracassarem, estando bem direcionadas, sendo bem direcionadas, estando já no caminho certo, mudarem de ideia. A primeira coisa que ele consultou o Senhor, você vem à igreja, você certamente, eu creio, que você pede a Deus: fala comigo, me dá direção, Deus fala comigo. Aí Deus nos dá uma direção, uma orientação. De repente, alguém emite que está com a pessoa tem uma outra fé, ela tem uma outra visão da situação, mas você tem que entender que tem um versículo na Bíblia que diz que o segredo do Senhor é para com os que o temem. Então Deus tem um segredo comigo, tem com você. Deus não trabalha no atacado.
Deus é um Deus que trabalha individualmente, de forma personalizada na vida de cada pessoa. Ele trabalha com cuidado, e muitas vezes aquilo que é comigo não é com você. Não é com você. Há coisas que nesse momento Deus está falando comigo, está tratando comigo, que talvez não está com o outro. E às vezes Deus está, e a gente tem, por isso que nós precisamos de uma coisa chamada discernimento. Discernir a voz de Deus. E às vezes há pessoas que estão ao nosso redor que não têm a mesma visão, não têm o mesmo espírito, mas se Deus me deu, eu tenho que sustentar e contagiá-las. Que foi o que aconteceu aqui. A opinião delas, a visão delas, a fé delas não prevaleceu, mas sim aquela que Deus havia dado a Davi. Porque quando Deus dá uma coisa para mim, eu tenho que entender que aquilo foi para mim. Então, se Deus me deu isso, alguém pode ter uma opinião, não sei. Mas pode ser que, às vezes, sim, não estou dizendo que Deus não use pessoas para nos dar bons conselhos, sim. Mas nós precisamos ter discernimento, porque nem sempre vem um bom conselho. Nem sempre aquela pessoa está na mesma fé, no mesmo espírito e ouvindo o que Deus está falando. E às vezes o que Deus fala é comigo. Ele falou comigo. E se eu não paro para me submeter? Eu posso quebrar a cara, como eu vejo tantas pessoas quebrarem a cara. São roubadas na cara dura. Por causa disso. Porque Deus está dando uma direção, Deus está falando algo, mas a pessoa está... mas eu não sei quem acha que não é assim, não sei nem quantos testemunhos eu já ouvi de gente falar, que veio na reunião, Deus deu uma direção, e alguém veio com uma outra fé do Espírito, deu outra, a pessoa não ficou com aquilo que Deus deu a ela, pegou outra coisa para ela, e deu errado, claro que vai dar errado. Mas Davi, quer dizer, espera aí, quem é que mandou fazer? Deus. Mas Davi, aqui não estão com medo. Quanto mais se formos lá. Davi foi consultar de novo o Senhor. Ainda bem, porque tem gente que não faz isso, já fica com a opinião que foi dada ali. E Davi foi consultar de novo o Senhor. E o Senhor, dessa vez, falou com mais força. Levante-se e vá. Que às vezes... Realmente, da primeira Deus parece mais suave, da segunda, levante-se e vá. E aí você tem que ver, tem que buscar discernimento para você, que talvez Deus está falando isso, Deus já te deu uma direção, e agora Ele já está falando, levante-se e vá. O que você ainda está esperando? Exatamente aqui, ó. Levante-se e vá. Levante-se e vá. Em algumas situações, Deus já está falando de uma forma bem mais firme. Levante-se. Eu já não mandei você ir, eu já não falei? Então, há problemas que a distância já causa temor. Quanto mais se a gente chegar perto. A distância causa temor, quanto mais chegar perto. Só que se Deus te mandou enfrentar, é porque Ele vai te dar vitória. Entendeu? E você vê que em nenhum momento Deus nos manda ficar inerte. Fica inerte, parado, passivão aí. A fé é muito mais ativa do que passiva e a gente sabe disso. Eu não creio que Deus vai fazer uma coisa sem a minha contribuição. Eu terei que contribuir. É assim. Tem coisa que Deus coloca diante de nós, é aqui, ó, os filisteus eram muito fortes, e a guerra era bem difícil de encarar ali, mas acontece que o Senhor tinha dito,
vá e pode enfrentar os filisteus. Então tem coisa que é muito difícil para nós enfrentar, porque, peraí, o Senhor disse à distância, o Senhor disse para ele, ó, eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. Então tem coisa que Deus vem e nos entrega espiritualmente, mas você tem que agora enfrentar e vencer aquilo que Ele vai te ajudar a derrotar. Mas normalmente a gente já quer que Deus faça o trabalho completo, perfeito, sem nenhum desgaste. Ele me dá uma vitória, Ele já liberou uma palavra de vitória, Ele me deu, e então que Ele faça todo o resto, sem que eu tenha que ir lá, enfrentar, fazer, falar, agir naquilo, tomar aquela decisão, tomar aquela atitude. Às vezes a pessoa não quer, ela não quer. Ela quer que tudo se resolva sem que ela tenha que enfrentar nada, sem que ela tenha desgaste nenhum, e tal, e tal, e tal. Eu contava hoje ainda para alguém de manhã, que uma vez Deus nos direcionou a adquirir um carro, muitos anos, mas muitos anos. E foi Deus. Só que aí, o que aconteceu? O meu marido, ao invés de canalizar as coisas para aquela direção, ele começou, quer dizer, botou o carro, não mediu, não fez os cálculos corretos e se desequilibrou financeiramente. E aí um dia ele disse assim para mim, por quê? Foi porque eu comprei esse carro, não sei o que. Eu falei, não foi porque você comprou o carro que você se endividou. Você não tinha dívida e o problema não foi o carro. O problema é que você se desequilibrou na outra área. Não venha culpar o passo de fé, culpe suas atitudes. O passo de fé não tem nada a ver. Deus nos direcionou e Ele nos honrou. Se você desviou dinheiro para outra direção, para outro lado, aí é um problema seu. Deus não tem compromisso com isso. Entendeu? Acontece que as pessoas, elas, toda vez que elas dão um passo de fé, elas querem responsabilizar o passo de fé e não as atitudes erradas que elas tiveram depois disso. Eu me fiz entender, não? Aí eu estou desse jeito porque eu fui comprar isso aqui, eu fui fazer isso aqui. Não está não. Não está não, porque o Deus que te direcionou a iniciar aquele curso na faculdade é o mesmo que ia te dar de condições para você pagar. O mesmo Deus que deu condições para você adquirir aquele veículo, que te deu direção, ia te dar condições. Não estou falando facilidade, nada, condições. Mas aí, se você não passa a buscar, você começa a não buscar Deus da mesma maneira, você começa a desviar coisas para onde não deve, Deus não tem essa responsabilidade. Aí é com você. O passo de fé foi correto, a direção foi correta. Se você se desviou de alguma maneira, não sei o quê, aí o problema não é de Deus. É um tal, sempre tem alguém, eu não sei porque que Deus está permitindo isso, eu não sei porque que Deus... Muitas vezes você entra na carne e quer que Deus sustente suas atitudes na carne. Não, Deus vai sustentar as que foram no Espírito. Aquelas que Ele direcionou. Tem uma outra situação, que até foi para resolver problemas de atitudes erradas, que eu vendi um carro que eu tinha. Fiquei a pé para resolver um problema, que eu não suporto esse tipo de coisa. As crianças eram muito pequenininhas e eu e tinha tantas coisas para organizar. E eu nunca suportei nada que fique aí pendente de jeito nenhum. Vamos resolver as coisas. E aí eu me lembro que um pessoal muito endinheirado, muito rico, muito famoso, inclusive um deles já foi até ministro, e a mãe dele, tinha uma pegou comigo na época, me pediu para fazer uma campanha lá, então aquilo era um monumento de uma mansão, carros, de tudo que você possa imaginar. E eu fazendo ali, e no início, não fazia muito tempo de fé, mas eu sempre queria, entendi
o meu propósito, talvez não tão entendido como eu tive que entender ao longo da vida, mas eu já tinha um discernimento que eu tinha que fazer as coisas e eu ia fazendo. E quando ela me pediu para eu ir orar lá, porque não, e eu nem tinha tanta estrutura assim, mas me pediu e eu fui. E eu comecei a fazer uma vez por semana, ela me pedia que eu fosse, eu fui e tal. E um dia, né, eu estava a pé, às vezes ia a pé, ia de carona e tal. Mas a minha fé não ia morrer por isso. Eu sempre entendi o propósito de Deus, as coisas de Deus. E que se eu tinha que agir naquilo, vou agir. E um dia ali fazendo, saindo, eu falei assim, Senhor, eu estou fazendo esse trabalho, eu não sei de ficar assim. Eu vendi meu carro para resolver um problema que não fui eu que criei, mas ok, eu tenho que resolver, eu não vou me esquivar. Mas resolve isso, eu não quero estar assim, não aceito isso. E impressionante, no mesmo dia, uma tia minha, eles tinham financiado um carro em 24 vezes, e deu um surto nesse meu tio, que era muito medrosão, e ele disse assim, pagou 12 prestações, falou, não posso mais, não dou conta mais, deu um surto nele, e falou, eu preciso entregar, mas eu preciso que alguém assuma, eu não quero nada, só assuma as 12 prestações que faltam. Era bem altas as prestações. Só que quem vai fazer um negócio desse, com o nome dele e tal, a única pessoa que eles confiavam era em mim. Não, se ela pegar, ela vai pagar, se ela pegar, ela vai pagar. E muito engraçado, nem eles não sabiam que eu estava a pé. E eles ligam e falam, minha filha, você não quer assumir um carro, só pegar e assumir 12 prestações, que 12 já foram pagas, no mesmo dia. E eu falei, quanto é a prestação mensal? Nossa, falei. Mas eu senti no meu coração, assuma. E eu assumi. E eu assumi com muita responsabilidade, porque eu não podia jamais falhar uma prestação, era o nome dele, era uma responsabilidade, e eles não procuraram, eles vieram em mim, se eu podia fazer aquilo, como se fosse até, eles não sabiam, estavam me pedindo um favor, era um favor que eles me pediam, mas eu sabia que era Deus que estava trazendo para mim, porque eles não sabiam que eu estava a pé, eu assumi. Foi uma luta, 12 meses, todo mês para pagar, mas eu paguei. O que eu quero dizer para você, quem me trouxe aquilo, eu não pedi, Deus trouxe, dessa maneira. Eu tinha que encarar aquele desafio e crer que Ele ia abençoar. Então Ele me mandou assumir, Ele me deu a bênção e me deixou na fé. Não foi fácil pagar as 12, mas eu paguei as 12. Eu me fiz entender a história? Interessante, né? Na verdade, quando Ele me deu, não podia ser um pouco mais simples assim, quer dizer, não tão caro aquilo, ou não podia entrar aquele dinheiro com mais facilidade, não. Foi uma experiência que Ele me deixou. Ele me mandou tomar atitude, eu tomei atitude, aquilo veio, tudo foi encaixando. Mas Ele não me mandou sobrando, Ele me mandou o que eu tinha, eu paguei, foi duro, mas eu paguei as 12 prestações. Tudo deu certo. Então, peraí. Ele me dá uma bênção, Ele me dá a direção para fazer, mas eu tenho que enfrentar aquele desafio. Mas às vezes nós não queremos. Nós queremos a bênção, nós queremos tudo sem nenhum probleminha mais. Sem nenhum. Mas às vezes aquilo é exatamente o trabalhar da sua fé, o exercitar a fé. Aumenta a minha fé. Como que eu vou aumentar a minha fé se eu não exercitá-la diariamente? Eu preciso exercitá-lo. Então o Senhor mandou ir. Aqui longe já está dando medo, quanto mais lá perto. O Senhor disse, pode ir, eu já dei aos filisteus, a vitória eu já dei. Já tinha dado espiritualmente, mas agora ele tinha que enfrentar. Aí ele foi consultar de novo. O Senhor falou, agora levante-se e vá, rapaz. E ele foi. E a Bíblia diz que ele enfrentou os filisteus, impôs grande derrota sobre os filisteus. Ainda saqueou o rebanho dos filisteus e libertou Keila. Olha quantas coisas aconteceram quando ele enfrentou aquela situação que intimidava. Foi fácil? Tenho certeza que não. Mas quando ele enfrentou,
ele impôs grande, está escrito, eu gosto disso, impôs grande derrota sobre os filisteus, porque ele enfrentou. Ainda saqueou o rebanho dos filisteus e libertou Keila. Quer dizer, várias coisas. Keila era uma cidade. Várias coisas aconteceram porque ele enfrentou e ele resistiu à voz de Deus, ainda que consultando novamente. Porque aquilo certamente bateu uma duvidazinha ali, ele foi de novo, mas ainda bem, ele ficou, e aquela fé, aquela confiança, ele lançou sobre todo mundo. Então eu creio que é isso que Deus está falando. Se Deus já lhe deu uma direção, segue nessa direção. Deus lhe deu essa direção, Deus mandou você fazer algo. Então levante-se e vá. Ah, bicha, aqui está, eu estou igual a eles lá, aqui já está dando medo, imagina chegar perto, mas pode ir. Eu creio que Deus está dizendo exatamente isso, levante-se, vá, eu já lhe dei essa vitória, você vai impor grande derrota sobre algo que tem se levantado, você vai sair abençoado, como eles saquearam o rebanho, quer dizer, saíram abençoados, e libertaram Keila. Várias coisas aconteceram com aquela atitude corajosa de fé. Então Deus não há como a gente obter resultados, experiências com Deus, avanços, se nós não encararmos situações, mesmo que elas sejam muito intimidadoras, mas nós podemos, se Deus nos deu a direção, nós somos capazes de vencer aquilo, por Deus, indo na fé. Quando Deus te dá uma direção, e você enfrenta, você vence. Agora, eu queria muito que você entendesse assim, que não é, se Deus nos deu, nós queremos às vezes, muitas vezes, qual é o questionamento? Ah, mas se foi Deus que me direcionou, por que isso está acontecendo? Ué, para você exercitar a sua fé. Não é porque você tem um problema que não foi Deus que te direcionou. Às vezes Deus nos colocou numa situação, Ele nos mandou para nos abençoar, mas também para amadurecer a nossa fé. Ele nos dá uma bênção, e através daquela bênção, nós somos forçados a avançar na fé. Porque vem a bênção, mas eu preciso continuar exercitando a minha fé para manter aquela situação, para evoluir naquela situação. Isso entra? Isso é muito importante que você entenda, porque eu vejo pessoas desistindo das coisas, outra hora questionando os passos de fé e não suas atitudes. Todas as vezes que Deus me mandou dar um passo de fé, era para a vitória, e se em algum momento algo começou a descambar para o outro lado, foi meu comportamento que mudou, espiritual. Não tem nada a ver com Deus. E a gente não pode, eu falo isso sempre, porque a gente não pode questionar nossos passos de fé. E sim, será que eu não mudei espiritualmente? Será que a minha cabeça não mudou? Será que minhas atitudes, minha forma de conduzir que não mudou? É que mudou? Muitas vezes não tem nada a ver com o seu passo de fé, o que está acontecendo com você, mas com o seu comportamento que mudou de fé. Você tinha uma fé quando deu aquele passo de fé e de repente depois achou que estava ganho o negócio e não deu continuidade. Porque não basta conquistar. O mais difícil é estabelecer a conquista. Ah, se todo mundo entendesse isso. Ninguém voltaria ao ponto de partida, mas sim estaria num lugar muito mais elevado, muito mais alto. Por que muita gente termina no mesmo lugar que começou? Porque ele sabe até botar força para conquistar, mas não sabe estabelecer. Ele acha, bom, agora já está tudo ganho, está tudo bem. Não, às vezes Deus me deu isso aqui, mas agora eu preciso trabalhar para manter, para estabelecer. E a ideia é que eu sempre evolua mais em Deus, em qualquer situação. Que eu avance, que eu busque mais, que
eu me aproxime mais dele, até porque Deus não tem uma vitória, nenhuma direção que me leva a lugares altos. Ele quer me elevar dia após dia. Essa é a ideia de Deus. E esses avanços, eles acontecem aqui externamente, mediante os avanços internos. Então Deus está o tempo todo trabalhando para a nossa fé evoluir. Tudo que Deus trabalha é para o nosso bem. Escuta o que eu te digo. Deus é um Deus amoroso, Ele se preocupa com a gente e Ele não faz nada para o nosso mal. Não faz. Tudo que Deus trabalha, todas as áreas que Deus trabalha, tudo que Deus faz é para nos levantar e não para nos derrubar. É para nos colocar num lugar mais alto e não num lugar mais baixo. De jeito nenhum. Pelo contrário, nós precisamos aprender a entender, nós precisamos fazer a leitura dos acontecimentos. O que Deus está me dizendo com isso aqui? O que Deus está falando com esses acontecimentos? Qual a leitura que eu faço? Deus está requerendo isso aqui de mim, então eu vou dar a Deus. Deus está trabalhando o meu caráter, Deus está trabalhando a minha vida. Deus quer uma mudança na minha vida. Eu vou dar condições para Deus. Então, eu tenho absoluta certeza que Deus está falando de vitórias, Deus está te direcionando a vitórias, a promessa de vitórias, e tenho aqui, como ele disse, eu já entreguei aqui, ó, pode atacar os filisteus, eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. Ele tinha entregado espiritualmente. Então tem vitória que Deus já entregou espiritualmente. Agora você tem que enfrentar, agir a sua fé e tomar atitude naquilo que precisa, fazer aquilo que é a sua parte, que cabe a você, e tudo vai fluir e vai se materializar. Em nome de Jesus. Ele enfrentou os filisteus, adoro essa expressão, impôs grande derrota aos filisteus. E Deus não nos dá palavras como essa, por acaso. Você enfrenta, você vai impor grande derrota a uma situação. Saqueou e conquistou aqui, ó, se apoderou dos seus rebanhos, você vai se apoderar daquilo que talvez, hoje tem coisa que está na mão do ímpio, Deus vai botar nas suas mãos. Talvez você chegou aqui com uma situação nas mãos do ímpio. Não tema não. Dê a Deus o que Ele quer. Às vezes basta uma mudança dentro do seu coração. Você nem botou ela em prática, só de ter mudado aqui, Deus já está agindo na sua vida. Porque a gente sabe que as mudanças acontecem aqui. E quando a gente define uma coisa aqui dentro, Deus já começa a agir na nossa vida de outra maneira. E Ele impôs, ele libertou Keila. Então, haverá libertação também de situações da tua vida que estavam te oprimindo. Isso é promessa de Deus, pode pegar. Esse é o nosso quarto jejum. E tenho absoluta certeza que a gente nunca entra num trabalho como esse e sai do mesmo jeito. De jeito nenhum. Amém? Eu queria que você vencesse o frio, vencesse tudo isso, porque isso aqui é um desafio. Eu sei que está aqui, lá fora está aqui ainda tem um aquecedor, mas lá fora a coisa está tinindo, e você ter superado isso tudo, ter chegado até aqui, está aqui, parou sua vida para vir buscar Deus, Deus vê isso. Vê isso, certamente é um sacrifício e que você está oferecendo ao Deus vivo e que não fica sem recompensa de jeito nenhum. Então aproveita cada minuto desse, vence mesmo a sua carne, que você já venceu tanta coisa para chegar aqui. O que te trouxe aqui foi uma fé, então estica essa fé agora, falando com Deus, sem preguiça, sem desânimo, sem sono, expulsa tudo e fala com Ele com toda a força da tua vida e vamos vencer esse dia em vitória. Amém? Que Ele nos dá de novo uma segunda oportunidade, às vezes uma terceira, às vezes mais. E Ele vem e fala de novo, ó minha paciência com você, ó meu amor com você. Eu falei ontem com você, eu falei anteontem com você, para você fazer isso aqui, você não fez. Mas eu estou falando de novo. Abre mão, ceda nisso, haja nisso, e eu vou materializar isso aqui na tua vida. Eu vou materializar. Eu vou fazer. Faça isso. Se achegue nisso
e eu vou agir nisso aqui. Às vezes é algo que Deus está nos pedindo para parar, para agir, para largar, um passo de fé que Ele está nos mandando dar. Eu não sei, cada um de nós, como eu disse, Deus trabalha de uma maneira. Há momentos que Ele está tem situação, tem problema que Deus chega, e situação que Ele fala para mim, ó, é hora de você, avança, conta isso aqui. Outra hora, quantas vezes eu já ouvi, eu já não falei para você que é para você parar com isso aqui? Não é para você mudar isso aqui. Eu estou falando isso aqui. Faça isso aqui que eu vou te responder. Eu vou te dar. Suas orações serão respondidas. Então, não tenha medo. Às vezes a gente fica segurando um negócio, que depois quando a gente toma aquela decisão, a gente vê, meu Deus, por que eu não tomei antes? Eu fiquei aí protelando isso aqui, ó, você não me ajudou em nada, me roubou anos de vida, me roubou tempo, me roubou bênçãos, me roubou vida, me roubou energia, me roubou saúde. Não valia toda essa dor, esse sofrimento que eu vinha passando. Eu não sei se essa é a terceira vez, desses últimos dias agora, que eu sou levada pelo Espírito Santo a falar a mesma coisa. Se Deus lhe pede algo, faça. Ainda que seja muito, muito, muito assim, altamente sacrificial. Você não vai se dar mal. Você vai ver que o custo no final é bem mais baixo do que o resultado. O benefício é maior. O benefício é maior. Ainda que inicialmente o custo seja altíssimo, mas o benefício é sempre maior. É sempre maior. Em nome de Jesus. Muito importante que a gente, quando entra na presença de Deus, para que a nossa oração realmente suba e vá parar na sala do trono, a gente tem que ter a capacidade de chegar aonde Deus quer, de ceder para Ele nas questões que muitas vezes nós ainda estamos segurando e resistindo. Decida e haja, e aí quando você fala com Deus, não tem nada que possa impedir. Eu creio que Deus está fazendo uma coisa nova na vida de cada um, e você deve absorver isso e pronto, é coisa nova, não é coisa velha, nem coisa mais ou menos, nem coisa remendada. Deus está fazendo uma coisa nova. Não é coisa remendada, não. Deus não faz gambiarra na nossa vida. Deus, quando faz algo, Ele faz para valer, e Ele faz muitíssimo bem feito. Às vezes é que nós demoramos para entender que os nossos caminhos não são os de Deus, os nossos pensamentos não são os de Deus, e que os pensamentos de Deus são mais altos os caminhos também, e há caminhos para nós que parecem imperfeitos, mas são caminhos de morte, e é por isso que nós precisamos tomar sempre a direção de Deus. Quando Deus nos diz, vá, levante-se, vá, haja nisso, aquilo funciona. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Levante ao seu propósito e fale com Deus com força. Aqui, meu Deus, aqui, Senhor, eu falo com o Senhor aqui agora. Eu apresento o meu propósito, eu apresento, meu Deus, agora, o meu propósito dos 52 dias, e eu peço ao Senhor nesse momento, para que o Senhor restaure a minha vida, restaure o meu casamento, restaure a minha família, restaure meu marido, restaure a minha mulher, restaure meus filhos, restaure a minha empresa,
restaura a minha vida profissional, restaura a minha vida econômica, restaura a minha família, restaura a minha saúde mental, a minha saúde emocional, restaura a minha saúde física, restaura a minha vida espiritual, restaura a minha casa, restaura os meus caminhos, restaura a minha vida, restaura o meu ânimo, restaura o meu espírito, restaura, Senhor. Eu peço, restaura a minha vida. Eu preciso de restauração. Eu preciso de restauração no meu coração. Eu preciso de restauração na minha alma. Eu preciso de restauração no meu corpo. Eu preciso de restauração na minha mente. Eu preciso de restauração no meu espírito. Eu preciso de restauração. Restaura a minha vida, Jesus. Restaura a minha vida. Eu preciso de restauração. Me dá discernimento, me dá visão. Entre em ação agora. Restaura a minha empresa. Restaura a minha vida financeira. Restaura, Senhor. Restaura o que eu preciso agora. Entre em ação e muda essa situação. Eu não vou aceitar isso desse jeito. Eu não vou, meu Deus, ficar inerte, passivo diante desse problema. Eu preciso de restauração. Restaura a minha vida, restaura agora, Senhor. Eu estou aqui nesse quarto jejum para orar ao Senhor por restauração. Deus de Israel, eu não sei o que ela vive, mas eu lhe peço agora, para a glória do teu nome, restaura a vida dessa pessoa, restaura a vida dela, Jesus. Restaura, seja qual for a situação. Tira ela desse problema, tira ela dessa situação, tira ela dessa condição, tira hoje, meu Deus, entre em ação, que ela venha impor grande derrota sobre os filisteus, que ela venha impor grande derrota sobre essa situação, que ela venha, meu Deus, se apoderar daquilo que está na mão do ímpio, que ela venha libertar Keila, que ela venha viver o sobrenatural, que essa pessoa viva o sobrenatural. Meu Deus, se ela estava com medo de se levantar e avançar, que ela se levante e avance, que ela se levante e avance, porque o Senhor está garantindo vitória a ela, meu Pai. O Senhor está garantindo que ela já venceu, para a glória do teu nome, Deus de Israel. Materializa agora a resposta da vida dela, para a glória do teu nome. Materializa, Jesus, materializa, em nome de Jesus. Com a tua mão ainda erguida, estende para a direção que você precisa que os anjos do Senhor visitem. Fala com força, oh Jesus, envia anjos lá. Oh Jesus, envia agora, fala isso para ele. Fala, Jesus, envia anjos naquele lugar. Eu preciso fechar esse negócio, eu preciso assinar esse contrato, eu preciso da minha carteira assinada, eu preciso ganhar aquela causa lá na justiça, eu preciso ser favorecido. Me favorece, Senhor. Eu preciso que o meu marido, a minha mulher, meus filhos sejam abençoados. Levanta aquela pessoa do hospital, tira da prisão. Eu oro ao Senhor agora, meu Pai. Haja na minha vida para a glória do teu nome. Eu preciso de socorro agora. Abençoa minhas vendas, abençoa o meu negócio, abençoa os meus clientes, abençoa o produto que eu tenho para vender. Abençoa, meu Deus, abençoa a minha vida. Responde as minhas orações. Eu preciso da minha vida ministerial restaurada, da minha vida espiritual restaurada, da minha vida conjugal. Traz meu marido, tira ele do pecado. Oh meu Deus, a mente dele virou, limpa a mente dele, a mente da minha esposa, a mente dos meus filhos. Meu Deus, salva, faz essa obra na minha vida. Eu preciso de uma mudança agora, Jesus. Oh meu Deus, eu não aceito a derrota, eu não aceito viver assim. Envia, Senhor, os teus anjos lá e materializa esse milagre agora, em nome de Jesus. Seja específico, seja bem específico. Senhor, visita a rua tal, número tal,
bairro tal, o fulano, o cicrano, o beltrano, e haja nisso agora. Senhor, eu tenho um negócio para fechar com o fulano, na rua tal, em tal situação, meu Deus, materializa. Senhor, eu mandei um currículo para tal lugar, eu quero a minha carteira assinada. Senhor, me tira da condição de desempregado, de endividado, de humilhado, de derrotado. Me tira, meu Deus, dessa condição de amargura, me tira dessa vergonha, tira a minha vida desse problema, muda, meu Deus, vira a minha situação. Eu te peço agora, haja nisso, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância, em nome de Jesus. Ó Deus de Israel, nós estamos reunidos aqui nessa tarde, no nosso quarto jejum, e nós queremos todos juntos concordar agora. Nós concordamos com as orações que foram feitas, estão sendo feitas e ainda serão. Nós concordamos com as restaurações, com as restituições, com as reconstruções. Nós concordamos com a virada do cativeiro dessa pessoa, com a mudança da vida dela, com a resposta das orações dela, com a justiça. Nós concordamos que ela viva aquilo que ela veio buscar. Nós concordamos com a mudança, com a transformação da vida dessa pessoa, com o milagre dela. E nós ligamos aqui na terra esses milagres, essas restaurações, para que elas sejam ligadas no céu. E desligamos aqui na terra todas as situações de ruína, de vergonha, de tristeza, de amargura, aqui na terra, para que sejam desligadas no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, graças a Deus. Se você crer, eu queria que você passasse no altar comigo, para que eu possa te dar a primeira unção e concordar com você.